Essa montanha-russa de história começa com o protagonista tendo a vida destruída por uma mulher. Dá pra notar logo de cara que a treta vai ser boa. Shu tá jogado no chão, levando pancada pelas costas e pensando por que esses idiotas querem roubar as provisões dele. A mulher, toda cheia de si, fala que tem todo o direito de se preparar pro apocalipse. Como ela tem fama e poder, trata ele como se fosse só um NPC, um fracote que pode ser pisado. Ela ainda tem a cara de pau de desafiá-lo a recuperar o que é dele, mas na sequência manda os capangas esmagarem o cara no chão. Basicamente dá uma falsa esperança só pra quebrar em seguida. E o pior, ela faz isso só por diversão, porque joga a comida fora sem nem comer. Ele fica largado lá, enquanto os lacaios tiram sarro, chamam ele de idiota, de perdedor, como se fosse só um obstáculo bobo pra diversão deles. É aquele típico começo de protagonista que todo mundo considera lixo. Mas Shu não é qualquer um, o cara tem garra. Ele se arrasta até onde a maluca tá, só pra tomar um pisão na mão. Eu sei que alguns de vocês talvez pensariam, eu até toparia estar no lugar dele se fosse por essa mulher. Mas Shu não tem nada disso. Ele não aceita a humilhação. Só que a garota se acha demais, acredita que ele nem vale ser tratado como um cachorro, muito menos estar na presença dela. E pra piorar, ela solta a bomba, Luigi, que provavelmente é a crush do protagonista, escolheu o irmão dele no lugar dele. Então não basta apanhar e perder tudo, o cara ainda perde a garota. É realmente uma história de origem de vilão de primeira categoria. Shu tá quase chorando no chão, mas se recusa a aceitar a derrota. E aí vem a virada. Surge um sistema do nada, que sente toda a raiva e desejo de vingança dele, e decide se conectar com Shu. Do nada, o cara recebe 9 bilhões de créditos. Tipo, se isso acontece depois de eu apanhar e perder a namorada, me coloca nessa fila aí também. A parte engraçada é o uso desse dinheiro. Ele serve basicamente para se vingar de mulheres. Parece até piada. O autor deve ser tipo um Andrew Tate da vida. O sistema se chama Sistema do Canalha e é único. A ideia é que Shu seja um desgraçado, mas não do jeito que você imagina. O dinheiro é só para atrair as mulheres e depois jogar a realidade na cara delas. E quanto mais ele irritar esse tipo de garota, mais os créditos dele aumentam. Tipo, aumentam 100 vezes por cada mulher que ele deixa furiosa. Obviamente ele fica pilhado, já começa a gastar e a ficar poderoso. Ainda ganha bônus extra. Shen o comemora e já começa a planejar sua vingança contra Yubei e todo mundo que o humilhou. Do nada aparece uma ruiva mandando ele parar de fingir que tá machucado e cair fora. Ela não quer dar um centavo nem dividir nenhuma provisão com ele. Mas Shen o surpreende dizendo que já tem tudo garantido e ainda a convida para comer. Isso deixa Shuiao furiosa. E adivinha? Essa raiva alimenta o sistema, transformando a fúria dela em créditos. É nesse momento que Shu percebe que o sistema é real mesmo, porque recebe várias provisões só por ela ser bonita. Ela fica em choque e de repente começa a achá-lo atraente. Os pontos de afeição dela sobem para 10. Quando uma pessoa chega a 100 pontos, significa que foi conquistada. E quando isso acontece, tudo que ele gastou com ela é reembolsado. Shuyu nem esperava por isso. Ela fica surpresa que o cara deixa ela ficar com tantas provisões. Ele ainda promete dar mais quando acabar o que tem e até passa um endereço. Isso faz o carinho dela por ele aumentar ainda mais, porque vê que ele é atencioso e generoso. Cada atitude dele faz os pontos de afeição subirem até chegar em 30. CHY volta para casa animado, achando que tá progredindo bem. Mas quando chega, dá de cara com um casal se divertindo, o que vira a oportunidade perfeita. A mulher fica surpresa ao ver ele surgindo do nada, mas ele só lembra que o elevador tá livre para qualquer um usar. O idiota do casaco vermelho debocha, dizendo que ele tá tentando reconquistar a ex depois de já ter perdido. Só que Tinho rebate na lata, chamando a ex de um par de sapatos velhos. A raiva de Lulu explode e ela parte para cima, mas ele já não liga pra mulher normal. Agora só quer deusas de verdade. E, como se o universo tivesse combinado, aparece Shuiao, a mesma de antes, com uma beleza que paralisa até o tonto que estava babando por Luigi segundos antes. Ele sempre quis conhecer essa deusa, e agora finalmente tem a chance. Mas toma um balde de água fria quando ela simplesmente ignora o cara e vai direto falar com CHY. O palhaço fica em choque vendo que um perdedor como Shen conseguiu chamar a atenção de alguém desse nível. Enquanto isso, Lu percebe que tá perdendo o namorado, e Shu aproveita o momento para esmagar ainda mais o ego deles. Ele bate papo de boa com a ruiva,
que comenta como os preços das provisões subiram desde que começou o apocalipse. Um pão que custava 8 agora sai por 160. Luigi interrompe só pra zoar, dizendo que ele é tão pobre que nem pão consegue comprar. Só que CHY vira o jogo, dá um monte de provisões pra Xiao, abençoando ela de forma generosa. A de cabelo curto fica com ciúmes, furiosa, e isso só alimenta mais o sistema. Ele nem perde tempo tentando agradar Luigi e ainda manda na lata que, se ela quiser alguma chance, é melhor voltar a ser como era antes. Isso bate forte nela, como um tapa na cara, aumentando ainda mais a fúria. Para completar, ele joga na cara dela que nem consegue discutir direito, mesmo sendo a aluna exemplar. Lu tenta retrucar, mas CHY responde tranquilo, tratando ela como um caos emocional. Enquanto isso, Xiao já oficializa ele como guarda-costas e até oferece um lugar para ficar. Ele, claro, aceita, afinal, tá garantindo segurança com uma deusa e ainda faturando pontos. Os dois deixam o casal para trás, tratando-os como lixo, e a fúria de Luigi sobe tanto que o sistema converte direto em 100.000 pontos. E como se não bastasse, a favorabilidade de Shu também cresce, dando a ele mais 100.000 de bônus. Shenil tá vivendo no luxo. A deusa, intrigada, se pergunta se ele tem algum tipo de magia para criar comida do nada. Ele deixa essa ser a explicação e promete cumprir o que diz. Shu provoca, pergunta se ele tá mesmo interessado nela, mas o loiro muda de assunto e sugere que comam algo. Essa de se fazer de difícil funciona demais, porque só deixa a deusa ainda mais motivada a conquistá-lo. O problema é que, por dentro, o cara tá suando frio, afinal, ela já tá em 50% de favorabilidade e avançando rápido demais. Enquanto isso, um canal de notícias anuncia que vem aí uma onda de frio, queda brusca de temperatura e chuvas pesadas. O apocalipse trouxe junto um clima todo instável, cortes de energia e até mais mutações. E, dito e feito, a luz cai. Shu fica surpresa porque ainda é cedo, nem começou a chover. Alguém bate na porta. Uma voz do lado de fora diz ser um inspetor numa checagem de rotina. Quando a deusa vai abrir, Shu assegura. Ela não entende, mas ele lembra que a inspeção só devia acontecer dali a 15 dias. Ela cogita que pode ser por causa do apagão ou alguma busca de coisas ilegais, mas Shen debocha, dizendo que não estão em dormitório estudantil. Isso irrita ainda mais a garota, aumentando seus pontos de raiva. Ele, então, responde pela porta que manutenção do prédio é função da administração, não do comitê de inspeção. Do outro lado, os caras gritam mandando abrir. Shen já tá com uma lâmina na mão, olha pelo olho mágico e responde que estão ocupados. Mas os idiotas insistem, acusando eles de terem causado o apagão, o que deixa Shu furiosa. Sentindo perigo, Shen pede pra deusa ficar atrás dele. Pra ela, parece super protetor, e isso aumenta sua afeição até 60 pontos. Mas, no fundo, ele só tá pensando nos créditos. A porta é arrombada, e entra um brutamontes feio com fome de comida. Shen tenta enganar, dizendo que aquelas provisões eram oferenda para um parente morto. Os invasores não caem nessa e só querem comer feito porcos. Shu puxa a lâmina e, sem dó, mata o líder. Os outros dois partem para cima. Ele finge ceder, entrega os suprimentos, e os caras saem felizes. Só que era armadilha. Ele pega um deles por trás e mata na hora, na frente da deusa, que fica chocada. O último tenta reagir, mas Shu mostra que consegue materializar comida do nada, engana o cara e o executa também. A deusa fica horrorizada com o lado frio e manipulador dele, mas Shu só manda ela calar a boca. Isso aumenta a fúria dela, gerando ainda mais pontos. Mesmo assustada, ela pergunta o que vão fazer agora, já que mais gente pode aparecer. Ele responde que ninguém liga para cadáver em Apocalipse e que pode enterrar os corpos no quintal. Só que os planos mudam quando Luigi aparece dizendo que viu tudo. O loiro ameaça matar todo mundo e ainda solta que vai chamar a polícia. O que é hilário, já que o mundo tá acabando. Shen dá um chute nas partes de Lin, acabando com a linhagem dele de vez. O problema é que eles só querem roubar comida, se achando no direito por serem vizinhos. Mas Shu já deixou claro, não vai dar nada. Luigi provoca dizendo que, se fosse insignificante, ninguém ligaria. Ele retruca na calma, se é insignificante, então fiquem fora do meu caminho. Cada palavra deixa-lo mais furiosa, até o ponto dela implorar por comida. Lin, já sem herdeiros, perde a cabeça e manda atacarem. Xiao até tenta reagir com um sapato, mas não serve de nada. Com velocidade absurda,
Shu acaba com todos, deixando os dois em choque. Ele encara os dois, dizendo que é hora de conhecerem o Criador. Lin tenta um ataque final, mas toma uma facada mortal. Shen Yu ainda promete educar a irmã dele depois de lidar com Luigi. O corpo cai, e Luigi muda o discurso na hora. Fala que só estava testando ele e que agora eles podem voltar. Mas Shen já tá de saco cheio e só manda ela sumir. A deusa, meio ciumenta, provoca dizendo que talvez ele ainda sinta algo por Lu, mas ele responde que ciúmes não tem sentido. Na prática, ele planeja jogar os corpos pela janela para mandar recado aos inimigos. E é isso que faz. Começa a chover cadáver na rua. A garota que o maltratava no início recebe o pior presente, o corpo do irmão esmagado no chão. Ela grita, desespera e até desmaia de medo. Já sem os corpos atrapalhando, a deusa pergunta como vão enfrentar a onda de frio. Shen tem um plano, mas antes quer aproveitar uma boa refeição. Ele prepara comida quente para ela, que come agradecida pela atenção. Ele, por outro lado, nem tá com fome, só pensa em se preparar pro frio que vem. E, para fechar, a favorabilidade de Shuyao bate 100 pontos, ela fica completamente dominada, e ele recupera tudo o que gastou, desbloqueando ainda mais funções no sistema. Mas além disso, Shu não esperava dar de cara com Yubei. Ela ainda estava desmaiada quando os homens dela reconheceram o perdedor de antes. Shanju, todo debochado, finge que nem é com ele, como se estivessem chamando outro cara. Logo em seguida, ele mete um tapão pesado num deles só porque fez piada de mãe. Tá decidido a acabar rápido com aquilo, ainda mais depois de gastar 100.000 pontos para turbinar seus status físicos e se vingar desses otários. O careca fica em choque ao ver que aquele fracote de antes agora tá fortão. Ele se ajoelha, pedindo perdão, admitindo que errou. O outro também pede desculpa e começa a chamar Shenju de irmão mais velho, jurando fazer qualquer coisa para ele. No fundo, estão morrendo de medo, sem nem saber o que ele vai pedir. Depois de pensar um pouco, Shen pergunta qual foi a causa do apagão e da falta d'água. Descobre que os brutamontes que ele matou antes eram os responsáveis por cortar o fornecimento, como parte do plano deles de roubar provisões. Então Shen manda reativarem tudo e, de quebra, que tragam Yubo. Se fizerem isso, ele perdoa a vida deles. Oferta irrecusável. Eles aceitam. Mais tarde, estão todos curtindo uma refeição daquelas. Quando Ye finalmente acorda, pergunta onde diabos estão e se assusta ao ver que estão comendo miojo com carne como se nada tivesse acontecendo. Ao perceber que é tudo coisa de Shi, a garota surta. Lembra seus lacaios de não caírem no papo por causa de uns malditos fideus. Shen, numa boa, oferece um prato para ela também, mas Ye acha que é a arrogância dele achar que tudo é por Luigi, sem saber que Luigi já tinha vazado fazia tempo. Ela continua debochando, enquanto nosso protagonista dá risada e segue comendo seus fideus. Enquanto isso, os pontos de fúria de Yubi só sobem. Cheia de raiva, ela perde o controle, joga o prato em cima de uma das amigas e ordena que parem de comer feito idiotas. Depois, encara o elefante na sala, CHU. Exige que ele prepare um prato para ela e ainda se ajoelhe para dar de comer até ela ficar satisfeita. E se não fizer, ameaça chamar o irmão. Irônico, né? Até porque o prota já tinha acabado com o irmão dela e jogado o corpo pela janela. Mas Shen não tem paciência para drama. Com calma, põe seu prato de lado, segura a mão dela e, na cena seguinte, simplesmente a joga para fora por ser insolente. Fecha a porta na cara dela com força. Shuyao até fica meio culpada, pensando que a garota inocente não vai ter abrigo contra a onda de frio. Só que cada atitude dele só deixa Yubei mais irritada, e CHY também não perdoa. Quebra a regra do não falar disso e ainda pergunta se ela tá preocupada com os calafrios da Yubi. E o mais engraçado, ela realmente tá sofrendo. Tanto pela queda violenta quando foi jogada para fora, quanto pela fome, já que não comeu os fideus. Mas o problema real começa quando a neve começa a cair em volta dela. O pânico aumenta porque a onda de frio que deveria chegar depois, chegou cedo demais. Desesperada, bate na porta, implora para CHU deixar ela entrar, promete não chamar o irmão se ele salvar a vida dela. Só que ele dá logo uma lição gelada de realidade, lembra sem dó que o cadáver do irmão dela tá apodrecendo lá fora. E aí cai a ficha. O corpo que tinha despencado do céu era do próprio irmão dela. Como não tinha percebido isso antes. Ela nega, tenta se enganar, mas as lágrimas começam a escorrer. Sabe que é verdade, só não quer aceitar. Nesse momento, Luigi aparece do nada,
oferecendo refúgio para Yubei. Se não fosse isso, ela também já estaria congelando lá fora. Shuyao assiste tudo, preocupada, porque entende que isso pode virar problema no futuro. Luigi claramente vai bolar algum plano contra eles. Shen, por sua vez, pensa bem nas opções, enquanto até alguns dos aliados tentam convencê-lo a deixar a pobre garota entrar. Yubei, desesperada, corre para os braços de Lu. Só que Shen se enche de ficar parado e decide ajudar mesmo depois de tudo. Quando abre a porta, as duas ficam surpresas. Para choque total de Yubei, Luigi dá a cartada de sempre. Implora mais uma chance a Shen Yu, dizendo que não aguenta o frio e tá morrendo de fome. Até Yubei fica tipo, que diabos essa mulher tá falando? Ela tenta impedir Luigi de se ajoelhar diante dele, mas sua raiva só aumenta. Quer pagar de chefa, fingindo que comida não importa. Mas para surpresa geral, já a empurra como se não fosse nada. Mas além de tudo isso, ninguém esperava dar de cara com a Yubei. Ela ainda tá desmaiada, enquanto os caras reconhecem o perdedor de antes. Xuanju, todo debochado, finge que não tão falando com ele, como se fosse outro cara. Só que logo depois ele mete um tapa cabuloso em um deles por ter feito piada com mãe. Ele quer acabar logo com aquilo, ainda mais depois de gastar 100.000 pontos melhorando os status físicos para se vingar desses idiotas. O careca fica em choque ao ver que o fracote agora tá monstrão. Se ajoelha e pede perdão, admitindo que errou. O outro também se desculpa e até chama Shenju de irmão mais velho, dizendo que topa fazer qualquer coisa para ele. Na real, Tão é morrendo de medo, sem nem imaginar o que ele vai pedir. Depois de pensar um pouco, Shen solta, quer saber o motivo do corte de luz e água. Aí descobre que os capangas que ele já tinha matado eram os responsáveis por cortar tudo de propósito, parte do plano deles para roubar mantimentos. Shen então manda eles reativarem o fornecimento e trazerem Yubei. Se fizerem isso, ele poupa a vida deles. Os caras aceitam na hora, porque é a chance perfeita. Mais tarde, estão todos comendo uma refeição top. Quando Ye acorda, pergunta onde diabos estão e fica chocada ao ver todo mundo mandando fideus com carne, como se nada tivesse rolado. Ao perceber que Shen é quem tá por trás, a garota surta, lembrando os lacaios de não se deixarem comprar por uns simples fideus. Shen, de boa, até oferece um prato para ela também, mas Yubei acha que ele tá sendo arrogante, como se tivesse fazendo aquilo pelo Luigi, sem saber que Luigi já tinha caído fora fazia tempo. Ele tira sarro dela por não querer comer e continua curtindo o dele, enquanto o nível de raiva dela só aumenta. Até que ela explode, joga o prato num dos caras e manda pararem de comer feito idiotas. Depois, vira pro perdedor Shen Yu e ordena que ele prepare fideus para ela, se ajoelhe e alimente ela até que esteja satisfeita. Se não fizer, ameaça chamar o irmão dela, o mesmo que Shen já tinha derrotado e jogado o corpo pela janela. Ironia pura. Só que o nosso prota não tem paciência para esse drama. Ele põe o prato de lado, segura a mão dela e na cena seguinte simplesmente a joga para fora por ser mal educada. Fecha a porta com força, enquanto Shuyao até sente culpa por deixar a garota sem abrigo no frio. Mas Yubei, desesperada lá fora, começa a bater na porta, pedindo para entrar, jurando que não vai chamar o irmão e implorando por salvar sua vida, porque senão vai congelar. Shen, sem dó, joga a real, lembra que o cadáver do irmão dela tá apodrecendo no frio. É aí que a ficha dela cai. Aquele corpo que tinha despencado antes era o do próprio irmão. Meio óbvio, mas ela não tinha percebido. Mesmo assim, Yubei nega, mas já tá chorando porque no fundo sabe que é verdade. Do nada, Luigi aparece oferecendo abrigo para Yubei, e se não fosse por isso ela provavelmente ia morrer congelada. Shuyao observa tudo e percebe que essa situação pode dar ruim para eles, já que Luigi claramente vai aprontar depois. Enquanto os outros tentam convencer Shen a ajudar, ele pensa bem e decide abrir a porta, mesmo depois de tudo. Quando ele abre, tanto Yubei quanto Luigi ficam chocadas. Luigi se ajoelha e implora outra chance, dizendo que não aguenta o frio e tá morrendo de fome. Até Yubei fica sem acreditar que ela se rebaixou tanto. Yubei tenta convencê-la de que não precisa disso, que sempre dá para arrumar mantimentos, mas Luigi surta e joga a culpa toda nela, dizendo que foi por causa dela que enfrentou Shen Yu. Até solta, sem coração, que foi bom Lin ter morrido. Yubei só consegue focar nesse detalhe, a morte do irmão. Luigi insiste, chamando os dois de podres até o osso. Shen Yu, se divertindo com o barraco, chega a aplaudir, enquanto o sistema contabiliza toda essa fúria e transforma em pontos,
enchendo a conta dele. No fim, Shen deixa claro duas coisas. Primeiro, que não dá a mínima para Luigi e quer que ela assuma. Segundo, olha para Yubei e assume de cara que foi ele quem matou o irmão dela. Se ela quiser se submeter, ele até aceita como irmã. Se não, vai acabar igual a Luigi. As palavras dele só aumentam ainda mais a raiva de Yubei, que começa a xingar ele, enquanto os pontos de ira disparam. No meio disso tudo, Shen já conseguiu acumular mais de 2.300 pontos de fúria, convertidos em uns 230 mil créditos, elevando seu saldo a 400 mil. Ele fica felizão, quase rindo como um vilão, enquanto os subordinados ficam arrepiados achando que ele ficou maluco. Mas, em vez disso, ele abre cerveja do estoque infinito e anuncia uma festa. Só que, do nada, a luz acaba de novo, deixando todos tensos. Até Shuiao fica surpresa, porque não deveria ter um segundo apagão. Shen acredita que não foi culpa do comitê, mas sim da queda brusca de temperatura que deve ter bugado os circuitos. Sem energia, não tem aquecimento, e sem aquecimento a onda de frio vai acabar com todos. Enquanto isso, Shuiao tá toda descontraída, sem nem estar agasalhada. Shen sugere que ela se vista melhor, mas ela não tem nada de inverno, só roupas de temporada que joga fora quando acaba o ciclo. Sem mantas, a situação complica. Ele consulta o sistema e descobre que precisa gastar 500 mil créditos para desbloquear a próxima categoria de itens na loja. Fica indignado, reclamando alto e chamando Shuiao de inútil, o que deixa ela brava na hora. Eles começam a discutir, o clima esquenta e o sistema registra mais pontos de ira, dando a Shen a quantidade necessária para desbloquear o próximo nível. Enquanto ela surta, ele sorri, curtindo cada segundo, até que a luz volta do nada. Todos comemoram, aliviados. E Shen tá feliz da vida, porque deu tudo certo no final. Para garantir meio ano de serviços para todo mundo, já estava tudo certo, só faltava cobrar. Então esse cara puxa um megafone e anuncia seus serviços pro prédio inteiro, dizendo que está disposto a cuidar de qualquer plano de vingança ligado ao sofrimento que eles já passaram. Só que o anúncio repentino deixa todo mundo furioso, achando que ele é um palhaço fazendo piada doentia em meio a um apocalipse, enquanto estão praticamente congelando. Mas, na real, isso acaba sendo bom, porque a fúria deles gera pontos que enchem cada vez mais os bolsos do cara de créditos. Ele tá curtindo ser um incômodo para a sociedade, esperando que sua versão mais irritante deixe ainda mais gente com raiva. Enquanto dá risada por dentro, os subordinados começam a duvidar da sanidade dele, se perguntando se o frio não afetou o cérebro. O coitado até fica abalado ouvindo esses comentários, porque realmente acreditam que ele pode estar no espectro autista. No fim das contas, os pontos de fúria já passam de 800 mil, a maior quantia que ele recebeu de uma vez só. Ele ainda faz pose com seu visual estiloso, enquanto os outros ficam realmente preocupados com sua saúde mental. Até chegam a perguntar quanto é mais um só para ver se ele tá bem. Mas Shu já não tá nem aí pra matemática e manda basicamente que se dane as regras, porque eu sou as regras. Enquanto o dinheiro fácil cai, Shuiao tá com dor de cabeça por tudo o que anda acontecendo. Para piorar, os vizinhos estão furiosos, batendo forte na porta e prontos para arrebentar se não abrirem. Acontece que as palavras dele não saíram baratas, e agora não dá para enfrentar tanta gente de uma vez. Um dos subordinados já aceitou o destino, e até a deusa acha que eles estão perdidos. Mas calma, porque aparece o loiro rapidão, dizendo que tem experiência em umas habilidades chamadas PUA, CPU, KTV e PPT. A reação dos subordinados é perfeita, porque todo mundo fica igual a gente. Que diabos isso quer dizer? Aparentemente, essas siglas significam que ele é mestre em manipulação, lavagem cerebral, traição e vender promessas falsas. Do lado de fora, uma mulher perigosa exige que apareça o cara corajoso que estava falando agora há pouco, e até ameaça destruir a caixa de energia se não abrirem logo. Isso é sério, principalmente quando Shu percebe que está lidando com uma famosa influencer chamada Zon. Então ele sai de boa, levando um martelão e um martelinho. O servo dela tira sarro, achando que Shu acredita que eles não vão quebrar a caixa, e até a própria Zon chama ele de cabeça oca. As acusações de débil mental tão pesadas nessa história. Shen então empurra o idiota e incentiva eles a irem lá quebrar a caixa mesmo. E é exatamente o que fazem. Usam o martelão e arrebentam a caixa de energia, enquanto Shen observa tranquilo. A celebridade o chama de perdedor e fala que essas são as consequências de mexer com gente errada.
O lacaio dela se acha todo-poderoso e até quer tratar Shu como se fosse seu novo subordinado, sem perceber que isso só favorece o protagonista. Mas aí vem a surpresa. A caixa de energia simplesmente se regenera sozinha, mesmo depois de destruída. Nem Shen nem ninguém entende o que aconteceu. CHY entra no modo zoeiro e tira sarro do servo por ser tão fraco que não consegue nem quebrar uma caixa elétrica. Ele tenta de novo várias vezes, mas a caixa sempre se recupera bem na cara dele, deixando-o desesperado. Nosso protagonista ainda provoca, dizendo que a influencer tem um gosto péssimo por homens, já que escolhe uns capachos tão fracos que não conseguem nem isso. Totalmente furioso, o idiota parte para cima de Shu e decide fazer dele o alvo. Claro que também falha, porque Shu desvia fácil e ainda aproveita para meter uma joelhada nas joias da família do cara. O golpe humilhante deixa o sujeito acabado, enquanto Shen pensa que devia chamá-lo de príncipe do vazio, porque é exatamente isso que qualquer mulher vai encontrar com ele. Jogam o coitado no frio para se recuperar da derrota. A influencer, toda se achando, ainda argumenta que mesmo que a caixa esteja intacta, logo eles vão ficar sem suprimentos, a eletricidade segue intacta, e o mais engraçado é que Shu começa a agir como uma princesinha refinada que tem a solução perfeita para tudo isso. A influencer, no maior estilo tiktoker dessa geração doida, começa a se gabar da sua influência e de como tem milhões de seguidores. Só que ela não faz ideia de que pro nosso protagonista isso não vale nada. Ele até tira sarro, mostrando todas as opções de banquetes que pode invocar a qualquer momento. A celebridade fica de boca aberta, sem acreditar, vendo ele invocar comida como se fosse a coisa mais normal do mundo. Na hora já pergunta como é que ele faz isso, quase acreditando que superpoderes realmente existem nesse apocalipse. O ego dela fica abalado, afinal, nem mesmo uma influencer gigante com milhões de seguidores tem esse poder. Então como é que ninguém teria? Furiosa, ela manda seus homens destruírem tudo, mas Shu já tinha tudo planejado. Ele invoca 2 cestas cheias de ovos nas mãos dos subordinados, e começa um bombardeio total contra ela e seus capachos. E não eram ovos normais, eram ovos podres, fedorentos, que deixam Zungo, a influencer, passando mal de tanto nojo. Para piorar, o look caro dela foi completamente arruinado. O velho que tá junto começa a perder a paciência e manda o garoto parar de fazer idiotices. Mas Shen resolve piorar, joga a cesta inteira bem na cabeça dele. O cheiro que sai dali era suficiente para acabar com qualquer forma de vida. O velho cai no chão apagado, enquanto Shu faz sinal para os seus subordinados entrarem, já que tinham feito estrago suficiente. Eles fecham a porta com força, deixando Zung e seus lacaios fedendo, cobertos de ovo podre e completamente humilhados. Ela perde a paciência de vez e promete matar Shu custe o que custar, oferecendo até o próprio corpo para quem conseguir derrubar o desgraçado. Dentro do apartamento, Shuyao fica preocupada, achando que a qualquer momento eles podem invadir, mas Shen tá calmo como sempre. Ele tem certeza que nem a força de Gatzili seria capaz de arrebentar aquela porta. Então, tranquilão, ele abre uma nova categoria no seu sistema e começa a converter pontos. Nesse momento, o saldo dele já passa de 1,5 milhão. Por sorte, a categoria de roupas tinha acabado de ser desbloqueada, justamente quando ele mais precisava. Só que os problemas aumentam com a chegada da chuva ácida, como Shuyao alerta. E qual é a resposta de Shen? Ele acha que esse é o momento perfeito para dar um rolê lá fora. Os amigos até dizem que vão junto, e um deles já virou o maior fã número 1. Shen Yu até bate palma para ele e entrega uma jaqueta especial, garantindo proteção durante a exploração. O cara, empolgado, pergunta se eles vão sair numa missão secreta e até questiona se Shen não seria, na verdade, o líder de uma organização clandestina. Shen sorri e manda ele não se deixar levar por novelinha de fantasia de poder, pedindo para apenas acompanhá-lo. Quando os dois saem do apartamento, encontram Zung e seu lacaio ainda parados ali. O irmão nem perde tempo, simplesmente tira ela do caminho como se fosse só um obstáculo insignificante. A influencer ficou furiosa depois de ser tratada daquele jeito. Não conseguia acreditar que ele tivesse encostado nela, logo ela, que vivia se gabando de seus milhões de seguidores e era admirada por celebridades. Pro azar dela, esse perdedor não estava nem aí se ela morresse. Como já era esperado, os pontos de fúria só aumentaram a partir daí. Igual aos outros subordinados, o capanga dela mudou de lado rapidinho e traiu-os sem pensar 2 vezes. Ele ficou super feliz em se unir a Shu, desde que tivesse comida e cuidados garantidos.
A influencer nunca imaginou que um lacaio tão inútil fosse traí-la desse jeito. Xiaowen olhou para ela com nojo e mandou que sumisse dali, dizendo que tinha encontrado um novo irmão com superpoderes, e isso foi simplesmente hilário. A influencer, ainda mordida, avisa que Shen não vai se livrar dela tão fácil depois de tê-la irritado tanto. Mas aí Senna, outra seguidora, fica toda metida e diz que está disposta a esquecer tudo, contanto que ele a alimente e cuide dela com água e comida. Para surpresa geral, Shen Yu responde com uma bofetada violenta, lembrando exatamente qual era o lugar dela. A influencer fica chocada, mas mesmo assim continua tagarelando sobre seus milhões de fãs e o desafia a bater nela de novo, se ele fosse tão corajoso. A parte engraçada. Ele realmente faz isso outra vez, e ainda de joelhos. Ela simplesmente não acreditava que alguém a estivesse esbofeteando assim. Nunca tinha passado por isso, já que todo mundo ao redor sempre tentava ganhar seu favor. A garota estava tão fora de si que começou a acreditar que Shen estava usando psicologia reversa para aumentar suas chances de conquistá-la. O mais engraçado é que Shen não ligava nem um pouco para ela, e, de quebra, ainda tinha conseguido uma nova empregada grátis. Enquanto seus dois subordinados discutiam no fundo, Shen Yu anunciou que eles iam embora sem mais problema. No caminho pelo corredor, eles encontram Yubei, que estava tremendo de frio. O subordinado tenta ajudar, e ela estava numa condição tão lamentável que ele até sente pena e oferece a jaqueta que Shen tinha lhe dado. Na mente do protagonista, fica claro, Yubei só estava se rendendo temporariamente, tentando aumentar suas chances de sobreviver. Então, Shen diz ao garoto que a leve para cima e deixe que Shuyao cuide dela, ficando sozinho do lado de fora. A chuva ácida já estava forte, destruindo tanto seres vivos quanto objetos. Shen Yu não tinha muita esperança, mas se perguntava como estaria a estação de entrega, já que tinha um pacote importante para checar. No meio do caminho, uma mulher surge do nada e exige sua atenção. Ele não esperava ser chamado daquele jeito. A roupa da mulher estava toda rasgada, mas ela tinha um tom firme ao exigir que ele se aproximasse. Shen, encantado, achou que finalmente tinha encontrado seu tipo ideal e pensou que ela era esperta por tentar atraí-lo com um truque de sedução. Todo bobo, ele se mostrou disposto a ajudá-la em qualquer problema. Só que, do nada, a mulher puxou uma lâmina e encostou no pescoço dele, exigindo que tirasse a roupa imediatamente. Mesmo com uma faca no pescoço, Shen não perdeu o charme, continuou flertando e até disse para ela não ser tão bruta. Mas a mulher não queria papo, só queria suas roupas. Ele até perguntou como ela achava que ele ia voltar se entregasse tudo. A mulher não se importava, só pensava nela mesma. Shen até riu, dizendo que ela era brilhante. Ela então olhou com ódio, ameaçando que ele obedecesse ou morreria. Seguindo o jogo, Shen tirou devagar a capuz e se ofereceu para ajudar. Ela, claro, pegou a peça e o desprezou, chamando ele de perdedor que nem merecia estar falando com alguém como ela. Mas dessa vez, Shen já estava cansado da palhaçada. Forçou o sistema a desmaterializar o capuz da mão dela e equipá-lo de volta no próprio corpo. Ele então disse que até ajudaria, mas só se ela estivesse disposta a implorar. A mulher ficou sem entender nada, olhando para as mãos, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Shen, indiferente, simplesmente seguiu seu caminho, ignorando ela. Mas a mulher continua firme, lembrando que não tem espaço para negociações. Ela até tenta cortar Shen com a lâmina, mas ele segura fácil o ataque fraco dela, a empurra contra a parede, levanta o braço dela e deixa bem claro: quem não tem moral para falar com ele é ela. Mesmo assim, a mulher mantém a pose arrogante, dizendo que nem as habilidades dele servem em um apocalipse, já que gente como ele, de baixo nível, não vale nada. Para provocar mais, ainda fala que ele não tem nem os recursos básicos para sobreviver. Shen solta ela e, bem tranquilo, diz que pode ter todos os recursos que quiser. Ela acha que ele está mentindo e o trata como um inútil, incapaz de conseguir até uma refeição decente. Então, generosa, diz que ele pode ir embora com a roupa no corpo, contanto que faça um favor para ela no hospital. A recompensa: 2 pacotes de miojo. Ela achava que estava oferecendo algo de valor, mas por dentro Shen estava queimando de raiva. Ele não aguenta e dá uma bofetada nela, jogando realidade na cara. 2 pacotes de miojo não valem o tempo dele. A mulher, perdida, não entende como aquele perdedor de nível baixo teve coragem de bater nela. Mas Shen nem perde tempo, só vira as costas enquanto ela ainda murmura o nome dele. A mulher diz que vai lembrar daquele trato,
mas ele não tá nem aí. Aliás, até passa o endereço e fala pra ela ir lá testar quando quiser. Furiosa, ela decide esperar até recuperar seus suprimentos. No fim, Shen pega o pacote e volta pro prédio de apartamentos pelo elevador. Lá, encontra a influencer, que muda de atitude na hora. Dessa vez, ela praticamente o idolatra, implorando por uma chance de ser levada para dentro. Shen começa a entender como ela virou influencer de alto nível, com palhaçadas como aquela. Os subordinados dele avisam para ele tomar cuidado, já que a garota percebeu que eles têm suprimentos ilimitados, por isso ficou calma tão de repente. A falsa influencer chega a pegar na mão de Shen, o provoca e diz que agora é toda dele. Nem se importa mais em fazer lives, promete até dançar só pra ele. E assim, Sung acaba se juntando ao grupo. Shu Yao a leva direto pro banho, já que ela estava cheirando mal demais. Com todos os pontos de fúria acumulados, os créditos de Shen disparam e chegam a 2 milhões. Além disso, a afinidade de Sung por ele começa a aumentar de verdade, devagarinho. Isso significa que ele pode aproveitar os mesmos benefícios que já conseguiu com Shu Yao. De pacote em mãos, o loiro entra num momento de reflexão. Dinheiro já não é mais problema no caminho dele, agora só falta desbloquear a próxima categoria, que exige incríveis 3 milhões de créditos, mas a recompensa são frutas com superpoderes que liberam ainda mais habilidades. Enquanto isso, a deusa do grupo fica surpresa por ele ter se arriscado a andar na chuva ácida só para pegar um pacote. Shen Yu, rindo, pergunta se ela queria que ele tivesse buscado ela em vez do pacote. Esse flerte bobo já é suficiente para deixar a garota sem fôlego. Ela se apressa em dizer, do nada, que não quer casar com ele, comentário tão aleatório para Shen quanto para todo mundo ali. Ele abre a caixa do pacote e tira um ursinho de pelúcia. Um dos subordinados zoa, dizendo que o chefe tem um lado romântico e fofo. Shen manda ele calar a boca e ir dormir. Outro ainda fala pro cara parar de ser um incômodo visual e cede o quarto principal pro casalzinho. Shen quase sangra pelo nariz só de imaginar a cena, quando de repente o prédio inteiro começa a tremer. Mas não é terremoto não, é a mulher furiosa batendo na porta, querendo vingança pelo que ele fez. Todo mundo fica sem entender nada, e o Wei só comenta que já estão até se acostumando com esse tipo de caos. Shen se irrita e manda geral ir dormir, principalmente quando Yubei começa a insinuar que ele tá com alguma garota. Ele já sente que não vai ter sossego naquela noite. Mas tá tão tranquilo e confiante na bendita porta, que até brinca dizendo que se ela conseguir derrubar, coroa ela como chefe. Ele até invoca os amigos para curtirem o show, já que a vida deles anda boa demais. Enquanto isso, a influencer resolve posar para ele, e até o próprio Shen admite que ela tá bem bonita. Os subordinados de Yui ficam quase babando com a roupa dela, mas Yi perde a paciência e coloca a ordem com um soco. Shen então pensa consigo mesmo que a forma como o mundo enxerga você é sempre reflexo das suas próprias ações. A maluca lá fora continua socando a porta, e Shu Yao começa a se preocupar que isso acabe atraindo vizinhos ou dando problema. Shen se levanta e, na maior cara de pau, lembra ela de que sempre esteve defendendo todo mundo ali. Isso deixa a garota ainda mais irritada, o que, no fim, só favorece ele. Com piedade, resolve abrir a porta, e dá de cara com um rifle apontado para a cara dele. Shen finge estar indefeso, e até devia, já que tem uma arma na cara, mas em vez disso manda um ultimato. Ou ela continua tentando matá-lo, ou se junta a ele que ele resolve todos os problemas dela. Claro, a garota continua puta da vida, achando que ele tá se achando um deus cheio da grana. Aí Shen manda. Se realmente quer atirar, tô feliz em fechar essa porta na sua cara. E fecha. Pra surpresa dela, nem o rifle de assédio consegue atravessar a maldita porta. Percebendo que não tem chance, ela promete deixar passar por agora, mas avisa que se ele se meter de novo, vai se arrepender. A porta abre outra vez e o príncipe loiro encantador a recebe todo cheio de pose. Resultado, Shen leva um soco por bancar o palhaço. Logo em seguida, a garota recebe uma tigela de miojo com carne quentinha. Shu Yao fala pra ela não ligar muito pra personalidade estranha do protagonista. E, inacreditavelmente, um simples prato de miojo já é suficiente para deixar essa psicopata derretida. Ela não acredita que Shen tenha algo tão luxuoso em pleno apocalipse. Do outro lado, Sung começa a dizer que tá com fome e quer comer também, sem parar de chamar Shen de irmão mais velho só para puxar saco. Shu Yao já fica irritada com ela por esse jeito grudado e pergunta se a menina tá prestes a botar um ovo. No fim,
pede para ela se acalmar, porque o irmãozão vai preparar algo rapidinho. Sung, toda animada, pula nos braços de Shen gritando que sabia que ele a amava mais que todo mundo. Enquanto isso, Shuyao conversa com Qiang, a última garota que ele deixou entrar, e percebe que ela tá se preparando para ir pro hospital da cidade. Qiang parece meio mal e, assustada, fala que não tem tempo de explicar, só precisa chegar antes do pôr do sol. Shen tá no meio do preparo de um ensopado quando é puxado pela orelha, porque ela precisa dele nos planos dela. Antes de sair, pede a Shuyao que cuide de tudo no apartamento, e ela só pede para ele tomar cuidado lá fora. Yuvei tenta tranquilizá-la, dizendo que Shen é como erva daninha, sempre sobrevive. Na rua, eles encaram uma motoneta velha que parece impossível de ligar. Qiang fica brava e questiona se ele pirou, já que a bateria mal tá na metade da carga. Shen sorri convencido, já que ele sempre tem um jeito. Ela acha que ele tá zoando, mas o que não sabe é que o cara tem mais de 2 milhões em ativos, trocar uma bateria é fichinha. Ele aproveita para bancar o estiloso e pergunta se ela acredita na luz. Qiang responde com um soco. Isso até rende pontos pro sistema dele, mas também dói. Ele não esperava que ela fosse tão explosiva. Mal-humorada, ela pensa que confiar nele foi má ideia. Só que logo ouve algo, vira a cabeça e vê Shen chamando para subir na motoneta, que agora tá funcionando lisinha. Eles partem rodando, e depois de um tempo ela pergunta por que a moto não sofre nada com a chuva ácida. Shen pensa que a garota tem 2 olhos só de enfeite, porque se o casaco dele resiste, lógico que a motoneta também resiste. Ela rebate dizendo que não tinha como saber. Ele só manda ela segurar firme, porque vai levá-la para um rolê feliz pelo apocalipse. Enquanto andam, Qiang olha para ele com uma pontinha de esperança nos olhos. Pensa que, mesmo no meio do fim do mundo, ele ainda tem esse espírito livre e habilidades escondidas. Isso faz ela lembrar das palavras do pai e se perguntar se Shen é mesmo o salvador de quem ele falou uma vez. Na mesma hora, o sistema mostra outra janela. O afeto de Qiang por Shen aumentou em 10 pontos, e quando ela se apaixonar de vez, todos os recursos gastos com ela serão reembolsados pro inventário dele. Shen vibra por dentro, já que acabou de desbloquear outra fonte de ativos. E, com a raiva acumulada, já passou dos 160 mil pontos. Shen pede a arma da sua parceira para dar uma melhorada nela. Ela fica de boca aberta quando descobre que ele também consegue melhorar armas. Ele pega, ativa seus poderes e faz a modificação, falando que conseguiu desbloquear alguns espaços extras para guardar itens e que tudo o que gastou nela voltou multiplicado por 100. No fim, os dois saem ganhando, mas claro que quem mais lucra é o Prota, porque além de tudo isso ainda consegue aumentar o carinho dela por ele. Depois de um tempo, eles chegam ao hospital da cidade, mas logo na entrada um guarda barra a passagem. Qiang fala que é ela e pede para deixarem passar, mas o cara nem liga e diz que não vai deixar entrar nem se fosse o próprio imperador de Jade. Só de olhar para ela, o guarda já desconfia, achando que ela parece estar cheia de doenças. O Prota não deixa barato e manda ele calar a boca. O guarda debocha e provoca ainda mais, e como a paciência de Shen acaba, ele simplesmente atira sem pensar. Depois encara o corpo como se fosse lixo, dizendo que o cara só sabia falar e que não era ameaça nenhuma. Em seguida, ele dá um chute no corpo jogando pro lado como se fosse um saco de lixo e ainda tira sarro, falando que carne de canhão devia só aceitar o papel que tem em vez de faltar com respeito. O problema é que o barulho chama a atenção de outros guardas por perto, que aparecem prontos para enfrentá-los. Qiang fica nervosa, mas chuta super tranquilo, até animado, e saca a arma que tinha acabado de melhorar. O tiroteio começa e em segundos ele enche os guardas de bala, derrubando todo mundo como se fossem moscas. Só sobra um, que cai de joelhos implorando pela vida, mas o Prota não perde tempo com esse tipo de coisa em pleno apocalipse. Depois de se preparar, dá uma coronhada nele e fim de papo. Logo depois, ele e Qiang entram no hospital e encontram um velhote chamado Lao Ken. O cara fica feliz de ver Qiang de novo. Ao lembrar da chuva ácida lá fora, pergunta como ela conseguiu chegar até ali. Ela decide cortar o papo e ir direto ao ponto, exigindo que ele fale logo do progresso do experimento. Enquanto isso, o Prota tenta dar uma de esperto e se aproxima da enfermeira fingindo estar mal por causa do apocalipse, só para ver se recebe a atenção dela. Mas Qiang saca na hora e dá um beliscão na orelha dele para acalmar o fogo. Lao percebe que eles estão próximos e pergunta qual é a relação deles. Qiang explica que foi o Prota quem a trouxe sã e salva até ali. O médico fica impressionado,
dizendo que se ele conseguiu sobreviver sozinho esse tempo todo, não deve ser alguém comum. A enfermeira concorda e fala que, no meio do apocalipse, só gente realmente habilidosa aguentaria. Depois ainda comenta que hoje em dia é raro encontrar jovens tão capazes como Shome. A enfermeira ainda elogia esse Shome, falando que ele é um homem de status, cheio de recursos e conexões, impossível comparar com gente comum. O prota não curte nada ouvir isso, sarcástico. Pergunta se esse tal Shome é realmente tão bom ou só sabe falar. A enfermeira se irrita e manda ele calar a boca, dizendo que tá com ciúmes. Essa reação faz o sistema do prota dar uns pontos extras para ele pela raiva dela. Mesmo assim, ele resolve provocar mais e manda ela não julgar as pessoas só pela aparência, porque isso podia acabar lhe rendendo um tapa na cara. A enfermeira se revolta ainda mais e solta que, não importa o que ele diga, nunca vai ser nada comparado a Shome, que tem comida, recursos e até mandou pãezinhos para ela de manhã. Pergunta se ele é capaz de fazer isso. Ela ainda acusa o prota de só estar perto de Kyung para tentar se aproveitar dos suprimentos. Meio sem graça, ele rebate dizendo que ela e a própria enfermeira são bem parecidas nesse sentido. Kyung logo sai em defesa dele, dizendo à enfermeira, que se chama Mia, que o prota e seu grupo conseguem comer até fideus com carne. Mia começa a rir, achando que Kyung tá delirando de fome, e lembra que os altos mandos confiscaram tudo. Então seria impossível conseguir noodles com carne, até mesmo para Shome. O prota se irrita com a arrogância dela e dá um empurrãozinho para ver se cala a boca, mas isso só aumenta ainda mais a raiva de Mia, e claro, rende mais pontos pro sistema dele. Lau então pergunta a Shen Yu se o pai dele é do governo. O prota diz que não, e o médico insiste, perguntando se pelo menos é um homem de negócios. Shen continua negando como se fosse piada. Mia, de saco cheio, agarra o braço do médico e fala para ele não perder tempo com esse falador. Kyung não aguenta mais e manda na lata se Mia tem noção da burrice que é provocar alguém como o prota. Mas a enfermeira sorri e continua tirando sarro dela. Mia tenta jogar na cara da Kyung como Shonbei escolheu ela no lugar dela, mas finge ser boazinha e diz que vai esquecer tudo prometendo até uma refeição vinda dele. Só que, antes que continue humilhando a amiga, o protagonista não perde tempo e dá um tapa enorme nela para calar a boca. Mia fica furiosa de novo, enquanto reclama. O sistema dá mais pontos pro Shu. Mas não acaba por aí. O prota ainda cutuca perguntando se ela se acha alguma princesa ou coisa assim. Mia se irrita ainda mais quando ele a joga no chão, e avisa que vai pedir pro Shonbei acabar com ele, porque ele faz parte do grupo Aoi, super poderoso na cidade. Nesse meio tempo os pontos do prota param de subir. Shen Yu até finge estar com medo, mas logo depois olha para Mia como se ela fosse só uma pedra no caminho. É aí que aparece um cara preocupado com Mia e, ao ver a cena, todos param a atenção nele. Esse cara é ninguém menos que o marido dela, Shonbei. Mia corre chorando até ele e começa a pedir ajuda, dizendo entre lágrimas que estavam intimidando ela. Shonbei exige saber quem foi o maluco que se atreveu a encostar nela e promete acabar com ele, deixando os caras tensos. Mia não perde tempo e aponta direto pro prota, dizendo que foi ele quem a perturbou e ainda lhe deu um tapa. Na hora, Shonbei manda seus homens atacarem o protagonista. Mas Shu nem se mexe, fica só esperando. Quando os punhos dos guardas acertam nele, imediatamente percebem que algo tá errado. Eles sentem dor e agarram as mãos desesperados, como se tivessem batido em pedra. Shu, tranquilo, pergunta ironicamente se eles estão bem. Mia se irrita mais ainda e dá mais pontos pro sistema enquanto manda os guardas destruírem Shu. Um deles perde a paciência, puxa uma faca escondida e avança com tudo. Só que o prota reage rápido e mete um chute bem na parte baixa do cara, quase arrancando a alma dele de tanta dor. Shu até pede desculpa, tirando sarro, dizendo que foi só reflexo automático e ainda provoca o cara a tentar de novo. Shonbei olha para os guarda-costas cheio de ódio, dizendo que são uma vergonha. É aí que Kyung encara Shonbei e solta a verdade. Já sabe que todo o interesse dele em Mia é só por causa dos resultados do experimento genético. Ele quer usar isso para conseguir superpoderes e virar o chefão da cidade. Mia se ofende, achando o absurdo, dizendo que Shonbei a ama de verdade. E lembra que foi ela e o avô quem trabalharam duro nesse experimento, mas agora, como casada com Shonbei, ela compartilha os resultados com ele. Shu cai na risada, achando a cena ridícula, já que Mia tá se jogando de bandeja pro lobo. Isso só faz ela ficar ainda mais brava, aumentando os pontos do sistema. Shu insiste nas acusações e até pega uns documentos sobre o experimento,
oferecendo para Mia em troca de deixar ele viver. Lau fica chocado ao ver que o Prota conseguiu pegar os dados. Ao mesmo tempo, revela um lado cruel que ninguém esperava. Xiongbai, é claro, aceita na hora, sorrindo maliciosamente. Mia, por outro lado, debocha do Prota, dizendo que ele parecia ser durão, mas no fim é só um covarde, e que isso combina com Qiang, já que são todos iguais. Qiang fica chocada com a suposta traição do Prota e jura que, se sobreviver, vai ela mesma dar um fim nele. Com os papéis em mãos, Xiongbai dá uma risada maligna e já ordena que levem os documentos. Só que aí Mia solta que sempre soube o que Xiongbai queria de verdade com o experimento genético, e aproveita para debochar, dizendo que nem todo mundo nasceu para ficar rico. O protagonista volta a tirar sarro dela, dizendo que ela tem mesmo complexo de princesa. Mia quase explode de raiva, dando mais pontos pro sistema, e pede pro marido acabar logo com Shu. Xiongbai manda todos os guardas para cima dele, mas antes de começarem a atacar, Shu pede que esperem um instante, e, surpreendentemente, eles param. Mia ri da cara dele, achando que finalmente mostrou seu lado covarde, mas já é tarde demais para que ela o perdoe. Shu então diz que, desde o início do apocalipse, nunca sentiu medo nenhuma vez sequer. Mia rebate, dizendo que eles têm os documentos do experimento, então ele não pode bancar o durão. Só que o Prota mostra porque tá tão confiante. Usa o sistema para invocar os documentos na própria mão, deixando Xiongbai tenso e preocupado. Mia, desesperada, manda os guardas avançarem para recuperar os papéis, mas Shu não vai entregar tão fácil, e começa a queimar os documentos bem na frente deles. Xiongbai entra em pânico e manda os homens o atacarem com tudo antes que ele destrua tudo de vez. Com a corda, o Prota consegue prender todo mundo de uma vez, deixando geral em choque sem entender como ele fez aquilo do nada. Ele até mostra uns exemplos, sacudindo as mãos como se tivesse acabado de terminar o serviço. Khan logo reclama, dizendo que ele só quer se achar numa situação tão tensa, e que se tivesse errado poderiam todos ter morrido. Quando a situação dá uma acalmada, Tio tenta ficar sério de novo e pergunta para Qiang se ela quer ter algo com ele. Ka fica paralisada por um segundo, mas logo começa a pensar nisso com nervosismo, e até um pouco de desejo. Só que, antes dela responder, o Prota revela que era só uma zoeira. Yang não acredita que caiu nessa, e enquanto Shen ri dela, ela pula em cima dele para se vingar, beliscando e puxando a orelha dele, o que ainda rende mais pontos. No meio disso, ela avisa para ele não se confundir nem se achar com ela. Enquanto leva esse castigo, o Prota pensa que tudo o que rolou com o experimento genético é muito interessante. Então pega a mão de Qian e promete que, a partir de agora, ele mesmo vai bancar toda a pesquisa. Lau chega perto e pergunta a Shen Yu se ele também é pesquisador médico. Mia, ainda amarrada, se irrita e diz que o Prota só se meteu nisso porque parece médico também, mas aproveita para cutucar Lau, dizendo que se ele não fosse tão velho, Xiongbai já estaria usando tecnologia bem mais avançada para conseguir melhores resultados. O Prota não resiste a zoar Mia e diz que ela devia parar de inventar coisa dos outros, já que também tem problemas para cuidar. Isso faz Mia soltar um xingamento, mas Shen Yu só curte a treta, já que isso rende pontos. Mia desafia ele a soltar a corda para provar se tem coragem mesmo. E quanto mais o indicador de raiva dela sobe, mais ele provoca, dizendo que ela é doida, o que fica óbvio quando ela perde a paciência por causa de poucas palavras. Ele ainda finge inocência, dizendo que estava só falando de forma casual e que não tinha por que ela ficar assim por umas brincadeiras bobas. Mia, furiosa, pensa que assim que a galera de Aoi chegar, ela mesma vai arrancar a cabeça dele e chutar para fora do prédio. Corta para Zung, que tá com Shuya, perguntando se ela não dormiu a noite toda. Dá pra ver que Shuyao passou a noite inteira esperando o Prota voltar. Ela admite que não conseguiu pegar no sono, e Zung tenta acalmar dizendo que ele é tão forte que provavelmente são os outros que devem estar em apuros. Ela até pergunta o que Shuyao quer no café da manhã, mas quando não tem resposta, percebe que ela já saiu correndo atrás do Prota. Zung entra em pânico, porque o lugar onde ele tá é longe do hospital, e só de sair já é um perigo enorme. Ela tenta segurar Shuyao, falando que se ela sair, vai ser o próprio funeral. Nesse momento aparece Yi, e Zung reclama que ela ainda é muito ingrata, já que o Prota deixou ela viver ali com eles. Yi se defende dizendo que ele tirou o irmão dela, então não tem por que agradecer nada. Zung não insiste na discussão e avisa que Shuyao ficou tão preocupada que acabou fugindo para procurar o Prota. De volta ao laboratório do hospital,
Perguntam ao Prota se ele é mesmo capaz de fazer os genes humanos evoluírem. Shen Yu fala para Lao não se preocupar, se não acreditar, pode até perguntar para Khan. Depois comenta que todos devem estar morrendo de fome sem suprimentos, então decide oferecer um café da manhã. Ele usa seus poderes e faz aparecer um monte de pratos impossíveis de conseguir no meio do apocalipse. Fica chocada, porque no fim do mundo os ricos monopolizam todos os recursos. Shen Yu explica que tudo simplesmente apareceu do nada, então sim, podia estar ali na mesa. Isso faz Mia começar a se perguntar se ele tem superpoderes de verdade. Xiongbai, rápido, tenta puxar o saco, admite que errou em provocar ele e promete que, se puder ficar ao lado dele, vai obedecer qualquer ordem. O Prota sorri. Mia percebe o clima e tenta se destacar, dizendo que pode ser ainda mais útil que Khan. O Prota chega perto dela e pede para provar isso na hora, deixando Mia nervosa. Ele ainda aproveita para zoar, lembrando que ela tinha dito que faria qualquer coisa para ganhar o favor dele. Mia se irrita ainda mais, e Khan pede para ele parar, porque se Xiongbai não voltar, a galera de Aoi vai agir com força. Shen Yu diz que não precisa se preocupar, mas Khan lembra que o príncipe de Aoi treina artes marciais desde pequeno e que, se eles encontrarem o Prota, pode dar ruim. Nesse momento, uma voz pelo megafone anuncia que cercaram o prédio e exigem os documentos da pesquisa genética. É Xiao Bae, que discute com o parceiro que queria invadir logo. Bae, depois de ver os corpos dos guardas, dá um tapa nele e diz para não falar besteira. Khan reconhece Bae e pede pro Prota fugir com Lao enquanto ela segura a situação. Mas Shen Yu não demonstra medo nenhum. Lao sugere fugir, já que os documentos foram destruídos e só o Prota realmente importa agora. Xiongbai tenta se oferecer, mas o Prota dá um chute nele para calar a boca, o que faz Mia gritar, revelando onde estão. O ajudante de Bae insiste em entrar, mas leva outro tapa e a ordem de trazer explosivos. Logo depois, o Prota aparece, e Bae manda ele avisar pro mestre entregar os documentos, ou vão explodir tudo. Shen Yu fica confuso, e Bae explica que não acredita que alguém normal tenha derrotado tanta gente. O Prota confirma que foi ele mesmo, deixando Bae furioso, que acerta um soco nele, e dessa vez machuca. Ele avisa para não se achar tanto, e o Prota admite que o príncipe de Aoi não é só um rostinho bonito. Bae encara ele com um olhar ameaçador, pronto para luta. No laboratório, Khan quer correr para ajudar, mas Lao segura ela, dizendo que o Prota é forte o bastante para aguentar contra Bae. Mia, por outro lado, tenta convencer o velho a reescrever a pesquisa e promete que, se a libertarem, vai interceder por Khan junto ao príncipe de Aoi. Qiang então provoca, perguntando se Mia acha mesmo que é capaz de conquistar o príncipe.